E aí você, tudo bem? Hoje começa a primeira aula sobre plano de corte para iniciantes. Mas antes, eu quero fazer uma observação para vocês. Até que o móvel esteja pronto, ele vai ter que seguir uma sequência. Então, essa sequência pode começar pelo esboço ou direto pelo projeto em si do móvel. Na sequência, então, vem o plano de corte, que é quando a gente pega o projeto do móvel e transforma em peças físicas, seja ela qual for. E que unidas de forma correta, então, vão compor o móvel do nosso projeto. Então, na prática, quando o plano de corte é feito, é muito importante que a gente siga um processo, um critério. E que, se for feito de forma correta, a gente monta o nosso móvel sem nenhum problema. Pode acreditar. E na prática, é muito importante que seja definido no projeto algumas características, que serão muito importantes para o quê? Para fazermos, então, o nosso plano de corte de forma correta. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa abertura e que essa aula hoje, tenho certeza, vai ser muito legal. Bom, preste atenção nessa imagem. O móvel, não importando seu tamanho, não importando do que ele é feito, do seu padrão, ele nada mais é do que a soma de peças, de pedaços, que devidamente unidos vão formar então aquilo que a gente imaginou quando fez o projeto. Fechado? Agora, para que você tenha sucesso e não crie nenhum problema, não venha gerar nenhum erro na montagem, é muito importante que você tenha bem definido alguns pontos que são importantes no projeto. E é isso que eu vou mostrar para você. Presta bem atenção. Vendo esse desenho, que é um desenho em 2D, eu já quero reforçar para você que o móvel só vai existir se ele tiver, então, as três grandezas, vamos chamar assim. Ele tem que ter a sua altura, a sua largura e a sua profundidade. Quando a gente faz um projeto ali no papel, não importa, tá? Deve sempre começar pela parte externa. Depois a gente compõe, então, a parte interna do nosso móvel. A não ser que você for fazer algo dentro de um espaço definido, dentro de um nicho, ou às vezes você tem um móvel e você quer fazer algo interno nesse móvel. Mas isso não é o nosso caso. Olhando novamente o desenho aqui em 2D, a próxima coisa que nós temos que definir no nosso projeto é como nós vamos fazer então a montagem das peças que compõem o móvel. Então, nós podemos optar por essa composição aqui, ou por essa composição. Não existe o certo ou errado nesse meu exemplo. O que existe é o que nós vamos definir. Bom, eu vou definir então esse padrão que eu gosto bastante, gosto mesmo. E a primeira coisa que a gente percebe é que tanto a parte superior e a parte inferior têm o mesmo tamanho. Essas peças no projeto, elas vão de uma ponta à outra. Por isso, essa medida nós vamos chamar de medida cheia e, no caso, seguindo o projeto, sempre seguindo o projeto, a gente percebe também que a lateral ela tem a sua altura, referente à lateral do móvel. Mas o que nos interessa é saber qual é a medida da peça que compõe a lateral do móvel. E essa medida nós vamos chamar de medida real da peça. E será muito importante isso ficar bem claro, porque se você olhar o projeto, você vê que essa lateral ela tem um tamanho, mas o que interessa para mim, para nós, é saber qual é a medida real dessa peça, que vai compor então a lateral do móvel. E aí vem a primeira pergunta. Como é que eu chego nessa medida real? É muito simples.
Lá no projeto, quando você desenvolve, então, o seu móvel, né, você já estabelece qual vai ser o material que você vai usar e a sua espessura. No meu caso, vai ser um MDF e eu já estabeleci também a espessura do MDF que eu vou usar. É claro, e olha, eu quero lembrar que dentro do mesmo projeto, você pode trabalhar com várias espessuras. De repente, vamos pensar assim, ó, a estrutura do móvel você faz com uma espessura de MDF. A parte interna se faz com uma outra espessura de MDF. E tanto o fundo do móvel como a base das gavetas, você vai ter uma terceira medida de MDF. Então, não é incomum, no mesmo projeto, você ter 3 planos e cortes distintos. E para você entender, olhando assim para o desenho, a gente vê aqui, ó, uma configuração de montagem e aqui, a parte superior esquerda do meu desenho, eu tenho a representação da espessura. E eu vou determinar então que a espessura do meu móvel será de 18 milímetros. Bom, partindo do pressuposto que eu já tenho determinado então a espessura do MDF, como é que eu chego na medida real dessa peça? É muito simples. Você pega a medida cheia menos a espessura do móvel e aí você vai chegar então ao resultado da medida real. Super simples. Agora que você já entendeu, você vai precisar de outras informações que são também necessárias para você fazer então o seu plano de corte, que são as cotas, as medidas. E aí, olhando aqui no nosso desenho, a gente sabe, por exemplo, que a largura do nosso móvel tem 500 milímetros, que a altura do nosso exemplo aqui tem 350 milímetros e que a profundidade tem 300 milímetros. Pronto, agora é só ir para o nosso próximo passo. Bom, agora eu já tenho as cotas, né? E o próximo passo é olhar para o projeto com atenção. E aí, de uma forma bem rigorosa, com muita atenção, eu vou descobrir qual é a peça maior ou as peças que são maiores no projeto. E aí vem a minha primeira dica aqui para não cair no esquecimento. Toda vez que você for fazer um plano de corte, sempre comece pelas peças maiores, porque em tese, quando você começa pelas peças maiores, o aproveitamento será melhor e as perdas serão de peças menores. Então, olhando o projeto, eu percebo que tanto a parte superior do nosso móvel, que tem 500 milímetros por 300 milímetros, é igualzinho à parte inferior. Então, na minha verificação, tanto a peça superior como inferior, elas têm o mesmo tamanho. São as peças maiores. Então, eu vou fazer assim. A parte superior eu vou chamar de 1A e a parte inferior de 1B. Tá bom? E aí, observando, eu percebo que eu tenho então 2 peças laterais que, por uma questão até visual, eu percebo que elas são menores e são iguais. E eu vou chamar então a parte esquerda de 2A e a parte direita de 2B. Pronto! Agora eu já encontrei as peças grandes, já encontrei as peças pequenas, dei um número para cada peça, agora é só seguir para o próximo passo. E aí, com certeza vão vir as próximas dúvidas. Professor, por que é tão importante eu encontrar as peças grandes e na sequência ir até as menores? E aproveitando, professor, por que eu tenho mesmo que identificar cada peça com uma letra ou número? Boas perguntas. Quando a gente faz o plano de corte, o que a gente faz? A gente pega aquele nosso projeto, do nosso móvel, que foi feito no papel, e aí nós pegamos e transformamos todas as partes envolvidas em peças, que serão devidamente cotadas, com as medidas especificadas no nosso projeto. E eu posso te garantir que nesse exemplo aqui, nós temos 4 peças só. Não tem fundo, não tem frente, mas tem projeto, que eu espero que vocês venham a fazer um dia,
que pode ter 35, 40, 50 ou até mais de 100 peças, e muitas delas serão parecidas na sua medida. E se você não tiver uma identificação das peças, você vai se perder com certeza. E olha, um detalhe, mesmo que o plano de corte seja feito por um software específico, eu posso garantir que o plano de corte vai vir com cada peça descrita, com a sua medida, por um código que pode ser uma letra ou até mesmo um número. É isso. Vamos seguir. No desenho do nosso projeto, nós temos já definido as peças com suas letras, com seus números de identificação. E nós vamos então começar a passar essas informações para o papel. Então, olhando o desenho, a primeira informação que a gente tem aqui é que tanto na parte superior e na parte inferior são duas peças que têm a mesma medida e tem inclusive uma numeração parecida, um A e um B. Então, nós colocamos assim, um A, um B, com a medida de 500 milímetros por 300 milímetros. Seguindo então o nosso projeto, nós temos as duas laterais que nós demos o nome de 2A e 2B e que no projeto também tem a mesma medida. Então colocamos assim, 2A, 2B, 314 milímetros por 300 milímetros. Sempre lembrando que essa medida não é a medida do móvel, é a medida referente ao tamanho da peça dentro do projeto. Bom, agora numa folha à parte, e aí eu aconselharia usar um papel quadriculado, vamos pegar as medidas discriminadas por escrito das peças e vamos colocar em escala no papel quadriculado. Agora, você já percebeu que eu não estou usando aqui o tipo de papel quadriculado porque ele não dá uma boa leitura no vídeo. Então eu estou usando o próprio quadro branco para facilitar o entendimento do processo. Bom, seguindo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a primeira discriminação, que no caso é uma peça de 500 milímetros por 300 milímetros. Então, eu faço o desenho em escala no papel quadriculado de 500 milímetros por 300 milímetros. Depois, eu dou um nome, que no caso, no meu projeto, vai ser o nome de um A e um B. Porque olhando o projeto, um A é na parte superior e um B é na parte inferior. E na sequência, eu tenho então o 2A e 2B, que no caso são 314 milímetros por 300 milímetros. Faço o desenho na escala com as medidas e coloco os nomes 2A e 2B. E para finalizar, eu coloco então no próprio desenho ou na lateral, não importa a quantidade de peças que eu vou ter de cada medida. No caso aqui, de um A e um B, são duas peças, superior e inferior. No caso aqui, 2A e 2B também são duas peças, a lateral esquerda e a lateral direita. E é muito importante isso ficar claro, porque às vezes, no mesmo projeto, você pode ter 40 peças, onde 15 são exatamente o número de prateleiras que você vai usar. Por isso, é muito importante você também discriminar a quantidade de peças no seu projeto. No exemplo dessa aula, eu estou usando uma chapa de MDF de 18 milímetros. Nós pegamos o nosso projeto e transformamos em peças que foram identificadas com as suas cotas de medida. Colocamos uma lista e agora vamos distribuir dentro do nosso MDF, que tem 2.750 milímetros por 1.850 milímetros. Nós vamos colocar então as nossas peças dentro dessa chapa. Vamos seguir. Quando é feita a distribuição das peças dentro do MDF, ele tem que seguir um critério. Nesse caso aqui eu não especifiquei se era um MDF unicolor ou madeirado. Nesse exemplo didático não vai importar muito. Mas se você prestar bem atenção, você vai ver que existe nesse projeto didático uma medida que é comum a todas as 4 peças. 300 milímetros. Então,
eu vou usar essa medida como referência para fazer o meu plano de corte. Agora temos a nossa chapa de MDF e eu, por uma questão de enquadramento, eu coloquei a chapa de MDF deitada no nosso exemplo. O nosso MDF tem 2.750 por 1.850 milímetros. Pode haver algumas variações nas medidas, mas isso não é importante e não vai interferir em nada nessa aula. Tanto o desenho da chapa de MDF e das peças devem estar na mesma escala. E vem aquela pergunta, o que é importante quando fazemos um plano de corte? Ter o melhor aproveitamento da chapa com a combinação das peças do projeto. Como eu já mencionei, eu vou usar como critério a medida que é comum a todas as peças, que no caso corresponde a 300 milímetros. Vamos ver como é que vai ficar? Primeiro eu vou fazer assim. Vou colocar a minha primeira peça, que é a maior. Como eu comentei anteriormente, comece pelas peças maiores, que no caso do projeto aqui é a 1A, que corresponde à parte superior do móvel. E na sequência eu coloco a 1B, que corresponde então à parte inferior do móvel. As duas têm o mesmo tamanho, lembra? Na sequência, eu vou entrar então com a 2A, que seria a lateral esquerda, e não menos importante, a 2B, que corresponde à lateral direita do meu móvel. Olha, pessoal, se eu for resumir, eu fiz assim. Na prática, eu fiz o meu plano de corte, eu segui o meu critério, que no caso era utilizar como referência a medida em comum a todas as peças, e dentro desse critério, eu procurei ter o melhor aproveitamento da chapa de MDF. E é isso que você deve fazer. Dentro do seu critério, ter o melhor aproveitamento da chapa. Pense nisso. Eu quero comentar com vocês que nessa primeira aula ficaram faltando alguns detalhes sobre o plano de corte, como espessura do disco, que é importante, a chamada medida virtual, mas essas informações vão fazer mais sentido na próxima aula sobre esse tema. E na próxima aula, você vai aprender a fazer o plano de corte baseado em um móvel que você teve que copiar e tirar as suas medidas. E se você é novo aqui e não me conhece, entre em contato com a gente no nosso e-mail, que é o beabadamarcenaria2020@gmail.com. Nós vamos mandar um questionário para te conhecer e aí você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp. E vai ser através desse grupo que eu vou tirar as suas dúvidas. E um detalhe, tá? Não esqueça de deixar um comentário, pois só assim o YouTube vai achar relevante esse vídeo e vai divulgar para mais pessoas. E na descrição desse vídeo tem um código de um cupom que vai dar desconto tanto nas lojas físicas a Léo Madeiras, como nas compras feitas pelo site, só para os seguidores aqui do canal. E a quantidade é ilimitada por usuário. Tem muita novidade chegando por aí. E a gente se vê então, pessoal, na próxima aula. Tchau!